Bom dia, irmãos. Mais uma vez, né? A paz do Senhor continue conosco. Uma vez que o irmão João já fez uma oração tão pontual, né? Vamos direto então ao texto e seguirmos naquilo que entendemos ser do Senhor para nós nesta manhã. Não perca esse para que o irmão João deixou. Nós vamos ver mais 2 paras hoje, né? Então os irmãos veem que vira e mexe nós insistimos em tentar manter a abertura, né? E o ideal seria, né, a abertura e um louvor e assim seguirmos, né? Isso não é um ritual religioso que consideramos. Isso é uma oportunidade do Espírito em nos confortar e confrontar em mais formas, né? Então, quando temos abertura, os irmãos vão ver como ela vem extremamente ligada à mensagem principal, entre aspas, né? Se podemos usar essa expressão. Então o intuito é simplesmente isso, é que nós recebamos mais do Senhor, mais testificação daquilo que Ele deseja falar conosco a cada momento que nos reunimos. Então abramos na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos extrair algo nesta carta hoje. É uma carta que contém o nosso texto base, né? Efésios 1 de 9 a 11 e 3 de 9 a 11. Mas para esse momento agora, pela manhã, se conseguirmos terminar, nós vamos ver aí então, e vamos ler nesse momento, os versos 6 a 14. Então Efésios 1, 6 a 14. Então esse é o 84º tempo em torno do assunto, contemplando o eterno propósito nas Escrituras. Efésios 1, 6 a 14. Vamos ler o texto, depois já dou aí o título sugerido para os irmãos. Então, verso 6 diz assim: já começamos com um para aí, já pode destacar esse para hoje. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da tua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, de novo, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o único evangelho, como já mencionado nesta manhã, tendo nele também crido, nesse único evangelho, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos ter então mais um tempo de oração, né, para que o Senhor continue a falar conosco, né? Veja que eu disse que não ia direto, né? Mas o Senhor me leva a orar, né? Então que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, nós nos colocamos aos teus pés. A nossa súplica é que de fato o Senhor rompa, Senhor, o nosso coração, para que, ó Deus, nós sejamos livres, ó Pai, de toda interferência. Senhor, assim como essa moto passa e gera uma interferência aqui no nosso ambiente, Senhor, quantas interferências temos recebido de fora, mas que nesses momentos, como fizemos aqui agora, possamos parar e aguardar no Senhor, para que toda interferência seja tirada e o silêncio da tua presença reine em nossos corações. Te bendizemos e oramos em teu precioso nome. Amém. Então, para esse tempo, irmãos, o título sugerido seria então Graça, Prudência e Glória. Obviamente, os irmãos já viram na leitura que essas 3 palavras estão nesse texto.
Então, graça, prudência e glória. Então, para a letra A, os versos 6 e 7. Para a letra A, então, os versos 6 e 7 de Efésios 1, que nós lemos, você pode colocar na frente. Então vamos destacar: para louvor da glória de sua graça. Para louvor da glória de sua graça. Essa expressão está no início do verso 6 aí, as primeiras palavras que lemos nesta manhã. Então vamos procurar meditar um pouquinho nessa expressão. O irmão João já trouxe ali em Gálatas que ele nos perdoou o pecado. Então você vê aí uma primeira fase, a graça, com um propósito específico: nos desarraigar deste mundo mal. E ele segue depois naquelas orientações que Paulo vai trazer ali, para aqueles irmãos que estavam, passando do ponto, vamos colocar assim, passando do propósito, passando do evangelho para algo que não era mais o evangelho. Então, para louvor da glória da sua graça. Para isso, vamos então, para esse momento aqui, a letra A, vamos ao Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, apenas para que nós consideremos então aquilo que queremos colocar nessa manhã, a partir também desse texto aqui, mantendo obviamente a expressão que há há um propósito que gerará o louvor da graça, ou a graça veio com um propósito de glória, isso que vamos construir juntos. Então, quando nós olhamos aqui para João capítulo 1, apenas para a sua nota, os versos 1 a 11, João 1 a 11, ele resume, coloquemos assim, a identidade do Filho na eternidade. Quem era o Filho na eternidade? Nós não vamos ler, é apenas uma consideração. Então, resume essa identidade do Filho lá na eternidade. Depois, quando nós olhamos os versos 12 e 13, os versos 12 e 13 desse mesmo capítulo, nós vemos então um resumo de quem seria alvo da vinda do Filho. Ele viria e alguns seriam então atingidos por essa graça, que viria com o Senhor Jesus. Porque nem todos iriam crer que ele era o Filho de Deus. Então quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. E assim chegamos então ao verso 14, que é o que começa a nos interessar aqui nesse texto. Então vamos ler o verso 14, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o que eu quero que os irmãos comecem a perceber aqui? A essência do valor da graça. Então lembra, louvor da glória de sua graça. Qual é o louvor da graça? Qual é a glória da graça? Qual a essência do valor da graça? Ou podemos, hoje pela manhã nós vamos fazer algumas perguntas, Por que devemos dar louvor à graça do Filho? Como vimos lá em Efésios 1,6. Por que isso é importante? Porque o Filho veio cheio de graça e realidade, é o sentido aqui da palavra verdade, conteúdo, essência, para manifestar a glória de Deus. Então é isso que nós começamos a ver aqui. Obviamente que nós já sabemos, e vamos ver isso mais abaixo, que o Filho não traz algo que não seja Ele mesmo, como se Ele viesse e nos desse a glória do Pai. Não, como fica bem claro aqui, e vimos a sua glória. Qual glória? A glória do Filho, como do unigênito do Pai. E nós já sabemos que o Filho e o Pai são um. Onde o Filho está, o Pai está. Onde o Pai está, o Filho está. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então essa relação traz para nós a importância de que o Filho veio cheio de graça. Veja que aqui nós já estamos ligando com o propósito de estarmos contemplando o eterno propósito. Então o Filho veio nesse eterno propósito com um único desejo:
transmitir a glória do Pai a mais pessoas, a todo aquele que vier a crer. Então, nos lembremos aí de Hebreus, nós já vimos, Hebreus 1:3. Cristo é o que? Ele é o resplendor da glória de Deus. Então, toda essa relação, João quer deixar claro para nós que tudo que o Filho veio, e por que não dizer ainda vem fazer, né? Porque nesse aspecto ainda é uma obra que terá como que um segundo momento. Então tudo que o Filho vem fazer tem uma relação direta com a glória de Deus na pessoa dele mesmo, né? Então essa é a essência que já começamos a colocar, de que a graça, a glória da graça está em justamente revelar a glória de Deus. Quando você olha o verso 18, olha aí o verso 18 de João 1: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, irmãos, mais uma vez, qual é o ápice da revelação da graça? O Filho revela Deus, ou seja, mais precisamente ainda, o Filho é a glória de Deus. Isso nós vemos lá em Tiago 2:1, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, a glória. Então, nos lembremos de todo o estudo de Tiago, né? Todo o estudo que o irmão João trouxe para nós, ainda que Tiago fale muito sobre a relação da nossa resposta à graça, né? Que ali Tiago chama de obra, tudo em Tiago tem a ver com o Filho, tem a ver com aquilo que o Filho fez, e por conta daquilo, então, nós podemos andar de acordo com a vontade de Deus. Então, por mais que nós tentemos focar em tantas coisas, a graça tem um propósito: manifestar a glória de Deus na pessoa do Filho. Agora, irmãos, queria que você anotasse uma frase aí, se assim desejar, né, para depois você também meditar. Então, o que coroa a graça com glória, o que coroa a graça com glória, é que a graça revela a glória. O que coroa, né, o que aformoseia, o que abrilhanta a graça com glória, é que a graça revela a glória. Então veja que isso, irmãos, divide o Evangelho. Pode ser uma expressão simples, mas o que coroa a graça com glória é que a graça revela a glória. Por quê? Porque o centro do Evangelho, como já vimos nessa manhã, não é perdoar pecados, pura e simplesmente. É que a graça seja então coroada com um estágio de glória naqueles que são agraciados pela graça. Agora, por quê? Será que nós não precisamos de perdão de pecados? Vamos juntos então a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Para que os irmãos estejam percebendo como que o Evangelho vai sendo mudado e vai deixando então de revelar a essência do motivo pelo qual o Filho veio. Então o Filho veio com um propósito. Qual é o propósito? É a glória da graça, é o valor da graça, é o propósito da graça. Olha o que diz Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então veja, irmãos, que os pecadores não carecem de perdão de pecados. Isso seria, e é isso que se faz hoje, seria diminuir muito o valor da glória da graça. Então, a glória da graça está em nos conduzir ao nosso lugar de glória, não de perdoados.
E aí os irmãos já vão linkando ao eterno propósito, porque o eterno propósito é a manifestação dessa tão grande cena de glória, onde o Filho será manifesto em glória junto com a igreja. Então, se aqueles que são a igreja se perdem ou não compreendem o valor da graça, eles resumem a graça ao perdão de pecados. Mas a graça não veio nos perdoar de pecado, ela veio nos conduzir a um lugar de glória. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Depois nós vamos ver um pouco mais disso na letra B. Então eles foram perdoados porque careciam da glória de Deus. Ou seja, a graça que perdoa os pecados pela obra de Cristo tem o alvo restrito, que os perdoados sejam glorificados. Não percam essa linha de raciocínio, porque senão a vida cristã ela pode de alguma maneira ter nuances, né? Porque nós achamos muitas vezes que nós não somos perdoados. Basta você sinceramente olhar para você, né? Às vezes você não parece uma pessoa perdoada, assim como eu não pareço, né? Mas o trabalho está sendo feito, como já orado nessa manhã. Apesar de nossas distrações, de nossos erros, o Senhor vai edificar a sua igreja, e Ele vai apresentar a si mesmo, ela santa, sem mácula, sem ruga alguma, coroada de glória. A questão é, nós estamos sendo revestidos de glória? Quantas camadas, coloquemos assim, de glória nós temos recebido? Então, vá de novo, ou mais à frente um pouquinho, no capítulo 5 de Romanos. Vamos ler esse texto nessa perspectiva da importância da glória. Então diz assim: justificados, pois, então aí já vemos a graça, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Você viu? Nós estamos firmados na graça, mas qual é a nossa esperança? Que nós estamos de alguma coisa agarrados nessa esperança da glória de Deus, tá? Então vamos construindo junto. Qual a esperança? A glória de Deus nos envolvendo. Então nós nos agarramos na graça, não porque fomos perdoados, mas porque uma vez perdoados, seremos, na nossa experiência, porque no fato já somos, seremos glorificados. Então veja que o propósito da eternidade do Filho vir é o propósito da consumação em glória. Não é simplesmente um propósito aqui agora de perdoar os nossos pecados. Então veja que toda a esperança de Deus está nisso. Deus tem uma esperança. Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 1, verso 18 a 20. Deus tem essa esperança. E qual é essa esperança? É justamente essa esperança que a glória possa nos envolver, de tal maneira que nós venhamos a resplandecer juntamente com Cristo, sendo a sua igreja a glória de Deus. E isso vai acontecer, quer você ache que sim, quer você ache que não, quer você participe, quer você não participe, quer você concorde, quer você não concorde. O Senhor Jesus vai se manifestar em glória nos seus santos, e isso não deve ser diminuído nos nossos dias, porque é justamente quando nós perdemos isso que nós nos detemos àquilo que o irmão João falou, que são coisas que as pessoas têm construído, chamando então de evangelho. Avance um pouquinho mais no capítulo 8 de Romanos. Toda essa linha então da importância da glória. Veja aí os versos 18 a 21. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a redenção dos filhos de Deus, a revelação, dos filhos de Deus, os filhos maduros, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente,
mas por causa daquele que a sujeitou. Aí está Adão. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, mais uma vez, nós vemos a glória dos filhos. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo: os filhos maduros revelarão a glória do Filho, que é a glória de Deus. Então você vê o louvor da graça, é que a graça então está nos conduzindo a esse tempo de glória. Qual tempo? Cristo em vós, a esperança da glória. Lembra desse texto? Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos ler esse texto nessa perspectiva. Colossenses capítulo 1. Abra lá. Vamos ler todo o contexto aí dos versos 24 a 29. Tudo isso para que junto nós possamos ver essa relação de que a graça que nos guarda hoje, uma vez que já nos ganhou para Cristo, tem o propósito de sermos manifestos em glória. Veja que Paulo vai dizer, veja o título, irmãos, queria que você não perdesse isso: a missão de Paulo. Eu sei que esse título não é inspirado, mas ele é muito sugestivo aqui: o mistério do Evangelho. Olha o que ele diz: agora. Irmãos, não perca esse agora, porque esse agora traz um momento talvez mais preciso, não só de que contemple o tempo do momento que o Senhor Jesus está assentado, mas, irmãos, talvez Paulo esteja falando dele mesmo agora. Esse agora talvez tenha uma relação com ele. Agora eu estou compreendendo mais daquilo que eu vi lá em Estevão, o valor da graça. Então talvez, e aqui você pode discordar comigo, não tem problema nenhum, talvez esse agora toque um pouco da própria experiência de Paulo com o Evangelho, possa apontar para uma experiência pessoal dele de maturidade, não importa em qual nível esteja, mas esse agora é importante aqui. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Nós já vimos ali em Gálatas, né? Não por meio de homens e nem segundo a vontade de homens, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O que é esse pleno cumprimento? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Dá uma paradinha. Não vamos resumir o mistério no simples fato do Evangelho estar alcançando os gentios. Nós sabemos que não é isso, porque ele vai tratar desse mistério de uma forma muito mais profunda, quando ele abre a carta aos Romanos e fecha a carta aos Romanos. Então esse mistério tem uma faceta, ele vai atingir os gentios também, assim como ele vai atingir todos aqueles que viram o Senhor sendo traspassado e não se arrependeram. E aí ele segue: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim que apresentemos todo homem perfeito, maduro, cheio de glória, perfeito em Cristo. Para isso é que também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a graça, ou segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então veja, irmãos, que se nós pudéssemos pensar assim, onde estava o esforço de Paulo em conduzir todo homem a esse lugar de ser maduro?
e eu sei que isso parece redundante no nosso meio, parece repetitivo, mas é porque essa é a essência do que cabe à glória da carreira cristã. É nós compreendermos que o louvor da graça é nos conduzirmos a um lugar de glória. E nós já vamos ver as demandas na letra B, já vamos chegar lá. Eu estou colocando a essência. O louvor da graça é termos a oportunidade de sermos revestidos de glória. E de novo, não considere isso comum, porque ao considerar isso comum, nós vamos buscar outras coisas que assumirão o lugar de ser mais importante do que isso. E lembra que é contemplando de glória em glória, contemplando a Cristo, que somos transformados de glória em glória. Então, qual é o alvo do Evangelho? É que nós sejamos conduzidos à maturidade. O cerne da advertência da carta aos Hebreus é esse: deixa as coisas da criançada para lá, e vamos avançar para aquilo que é importante. Se essa não é uma mensagem atual para nós como igreja, para mim e para você como pessoa, eu não sei mais o que seria, irmãos. Quando o irmão João fala, nós estamos à beira de sermos engolidos pelas distrações. Irmãos, cuidado, que as distrações não virão em forma de grandes pecados. Elas virão em forma de pequenos preceitos religiosos. Porque isso já aconteceu na história do povo do Antigo Testamento, já aconteceu na história da igreja, já aconteceu pós-reforma. Isso não é novo, irmãos. Só é novo para aquele que minimamente não conhece nada da história da igreja. O que o irmão João chamou hoje de uma nova revelação. Se você ouviu o que eu falei na quarta-feira, distrações, legalismo, liberalismo, duas grandes fontes de erro que aprisionou fortemente mais no passado o legalismo e aprisiona fortemente hoje no liberalismo. Mas todos os dois unidos é uma forma de religiosidade. Alguns ainda trazem traços do legalismo e outros querem buscar traços do liberalismo. E nós vamos caminhar aonde? No cristianismo. Cristo é o centro, e juntamente com ele a sua igreja. Então, irmãos, os filhos maduros revelarão a glória do Filho, que é a glória de Deus. Então tudo aguarda esse tempo. Por isso que Paulo se esforça. E nesse contexto, então, nós já vamos ligando com a letra B, porque ele vai fazer essa ligação para nós, graças ao Senhor por isso. Olha o que ele diz aí ainda em Colossenses capítulo 2, os versos 1 a 5. Vamos fazer algumas perguntas aqui para seguirmos para a letra B. Vamos ler junto. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. A luta está aí, para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Veja, irmãos, que redundância de palavra. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem, em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Até aí, tá bom. Vamos ler o 5 também. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Eu li porque já foi ressaltado isso na abertura. Firmeza. Então, irmãos, veja essa expressão: forte convicção do entendimento. Agora, entendimento para quê? Veja, irmãos, a importância disso. Entendimento para quê?
para compreendermos plenamente o mistério de Deus, Cristo. Veja, irmãos, lembra que tudo nas Escrituras tem propósito. Não é Jesus, não é Jesus Cristo, não é Senhor Jesus, não, vírgula, Cristo, porque Cristo fala do cabeça e do corpo, fala da missão do Filho. O Cristo de Deus é o novo homem da nova criação. Esse é o Cristo de Deus. Então Paulo está trazendo que toda a convicção do nosso entendimento está focada em Cristo, em nos submetermos a Ele como cabeça e nos conduzirmos como os membros do seu corpo. Agora, por que ele empenha toda essa luta para que os irmãos pudessem compreender isso? É como se Paulo estivesse dizendo assim, colocando aqui as minhas palavras: tudo que eu escrevi tem um propósito, que vocês compreendam que Deus tem um propósito com relação a Cristo e a sua igreja. E é importante que vocês aprendam isso. E ele vai dizer aqui por quê. Estou fazendo isso para caminharmos para a letra B. Porque nele, nesse conhecimento, que está no Filho, nele temos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então Paulo está dizendo assim: olha, busquem conhecer a Cristo. E de novo, irmãos, nós estamos aqui há 11 anos conhecendo a Cristo. Não deixe que essa prática se torne um ritual. É uma relação que precisa ser viva e eficaz. Agora, por que devemos conhecer Cristo que esconde esse mistério? Paulo também já nos responde: para que ninguém nos engane. Então você veja que o engano, ele advém de uma limitada compreensão do que é o Evangelho. E o Evangelho, ele se resume em Cristo e este glorificado. Nesse aspecto aqui, glorificado no sentido de consumando todas as coisas. Então, é nessa perspectiva, como vimos na quarta-feira, que a igreja tem sido enganada, e já fomos advertidos mais uma vez na abertura. Nessa perspectiva, então, que nós vamos para a letra B. Então, letra B. Você pode voltar lá para Efésios, capítulo 1. Aqui é algo pequeno, no sentido de conteúdo, mas de muita importância que seja compreendido. Então eu resumi o conteúdo para que você compreenda a mensagem da letra B. Então a letra B, ela vai compreender aí os versos 8 a 11. E para essa porção, nós vamos separar a expressão aí: derramou sobre nós toda sabedoria e prudência. Está aí no início do verso 8. Derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, derramou sobre nós toda sabedoria e prudência. Esse seria o título sugerido para a letra B. Então nós já vimos que o louvor da graça é revelar a glória. E uma vez que nós vamos compreendendo que o Cristo de Deus tem esse propósito, que todos que são filhos sejam conduzidos à maturidade, para que resplandeçam junto com Cristo na sua revelação a glória de Deus. Então agora nós temos que ter então sabedoria e prudência. Então é sobre isso que nós vamos conduzir algo agora. Então, como que Deus, preste atenção, como que Deus derramou sobre nós toda a sabedoria e prudência? Porque muito se fala sobre sabedoria hoje, muito se fala sobre prudência, muito se fala sobre discernimento, muito se fala: eu acho que deve ser assim, eu acho que deve fazer aquilo, eu penso assim, eu penso acolá.
No meio desse turbilhão de sabedoria humana, como que Deus derramou sobre nós a sua sabedoria e a sua prudência? Como? Como é que nós vamos responder isso? Não precisamos responder, porque a Bíblia já responde. Olha o verso 9. Vamos ler o 8 e o 9 juntos agora para você entender. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propusera em Cristo. Então, como que Deus revelou e derramou sobre nós a prudência? Nós poderíamos colocar assim: desvendando o mistério da sua vontade. Poderíamos colocar um adendo: à medida que ele vai revelando, e obviamente nós vamos absorvendo e vivendo, nós vamos entendendo, nós vamos tendo discernimento e conhecimento. Agora, qual é o mistério da sua vontade? Uma outra pergunta muito importante. Toda vez que a Bíblia fala sobre mistério, qual é o mistério da vontade de Deus? Está aí nos versos 10 e 11. De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então, qual é o mistério da vontade de Deus? O seu eterno propósito. Se estende aos gentios, como eu falei, uma faceta, mas ele abrange todo o fazer de Cristo. Por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos valorando aquilo que temos feito pela manhã. Contemplar o eterno propósito. Então, contemplar o eterno propósito nos traz, não automaticamente, não didaticamente, mas processualmente, à medida que vamos acolhendo com mansidão, à medida que nós vamos contemplando, nós vamos recebendo sabedoria e prudência. Isso vale para todos, irmãos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. É um princípio. Contemplando a revelação que nos é concedida, ela vai se concretizando, se tornando palpável em sabedoria e prudência. Então, por que isso é importante, irmãos? Porque a nossa prudência, então, deve girar em torno da revelação do conhecimento do eterno propósito de Deus. E é muito bom que esse conhecimento da revelação esteja aliado à vida prática. Então não considere normal, porque não há um ensino de vida prática mais prático, um ensino mais prático de vida prática, perceba, do que Jó, Tiago e Hebreus. Liga esses 3 textos, irmãos, que o irmão João trouxe para nós e está trazendo. Eu poderia usar os 3 livros sob esse pretexto da contemplação do eterno propósito. Talvez o faça. Não há uma vida mais prática do que um princípio da vida de Jó, o que Deus faz na vida do filho, o que ele espera na vida dos filhos, contemplando a ele a esperança, a perseverança ali de Tiago, e isso então vai redundar em quê? Galardão ali de Hebreus, com todo esse foco no sumo sacerdote. Então, irmãos, perceba o que o Senhor tem feito no nosso meio. Porque nós não teríamos uma prudência como temos tido, se paralelo à contemplação do eterno propósito, nós não tivéssemos passado pela experiência de Jó, pela experiência de Tiago e agora pela experiência da carta aos Hebreus, que certamente será tão marcante quanto as outras duas. Eu tenho certeza, e pelo menos eu espero, que todos tiveram experiências marcantes em Jó, em Tiago, e agora teremos na carta aos Hebreus. Por quê? Porque o Espírito é gracioso, ele nos dá o ensino e nos dá a advertência, a prática, porque assim é a vida cristã. Assim vem a prudência. A prudência vem do conhecimento do mistério aliado à vida prática. Deus não é um retalhador, como muitos pensam na vida de Jó.
Deus não é um trabalhador, como muitos pensam na vida de Tiago, e Deus não está distante, quando muitos pensam ali de Melquisedeque. Deus é um pai, Deus é um irmão, em Tiago, e Deus é um intercessor ali em Hebreus. Quando nós misturamos essas relações, irmãos, nós vamos perdendo a essência. Pai, irmão e companheiro ou intercessor. Jó, Tiago e Hebreus. Então, nós poderíamos parafrasear aqui uma pergunta que o Senhor Jesus fez lá para Pedro em João 12, em Lucas 12: quem são os filhos prudentes e fiéis? Lá ele vai usar a expressão servo, Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? E eu poderia responder, tanto com base nisso aqui, como com base lá também: quem deseja conhecer e obedecer à vontade de Deus, o propósito de Deus. Esse é o servo prudente, o mordomo fiel, o filho que ama o pai. Agora, me pergunta então de novo: será que de fato essa é a responsabilidade central da igreja? Conhecer o mistério e, sob a revelação desse mistério, manifestarmos prudência em meio a tanta loucura que está à nossa volta? Será que de fato essa é a centralidade da missão da igreja? Olha aí em Efésios capítulo 3. Quantas vezes já lemos esse texto, irmãos? Olha o verso 10, nessa perspectiva. Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Essa multiforme sabedoria, ela se revela de acordo ou baseada no eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Procure outro texto que seja tão claro como esse, falando sobre a missão da igreja. Não há, irmãos. É um texto muito claro. Me permitam dizer que todas as outras ações que nós colhemos nas Escrituras, que tocam o nosso serviço, deveriam ter esse verso como base. Esse verso. Você é sal no mundo? Com base nesse verso. Você é luz no mundo? Com base nesse verso. Você dá um copo de água para quem tem sede? Com base nesse verso. Você dá um prato de comida? Com base nesse verso. Você visita o doente e o enfermo? Com base nesse verso. É para que, com o propósito de que o que Deus estabeleceu seja revelado. Se isso que eu faço não contribui para esse propósito, eu deveria me perguntar se devo ou não fazer. Então a essência está nessa responsabilidade da igreja. Então, por que a igreja deve buscar prudência? Ou em que deve se fortalecer a prudência da igreja? Em manifestar. Agora, veja esse agora de novo, irmãos. Aquilo que Deus estabeleceu. E ainda para completar essa ideia, já vamos para a letra C. Olha o que diz os versos 20 e 21 de Efésios 3, completando essa ideia. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Veja essa expressão, irmãos: conforme o seu poder que opera em nós. Agora pergunto de novo: como que o poder de Deus em Cristo, pelo Espírito, opera em nós? O que está por trás desse poder? Claro, em essência é o próprio Deus, mas irmãos, o plano de Deus, foi isso que Jó entendeu. Então o poder de Deus opera sobre um trilho que nós temos chamados do eterno propósito que Deus estabeleceu. Então a prudência vem que a igreja desfrute e manifeste esse poder sobre esse trilho. Por que nós vivemos o que o irmão João trouxe hoje? Profecias desregradas,
intelectualismo, um amor ilusório, uma lei que aprisiona, porque o trilho não existe mais. O poder está desgovernado, ou melhor, está governado pelo homem e não pelo Espírito. E muito boa a ilustração que ele trouxe sobre crianças, porque um irmão já disse que, usando a expressão de filhos bebês, dar a palavra na mão de um filho bebê é como dar uma espada na mão de uma criança. Ele só vai machucar. E aqui cuidado, que criança não é só criança na idade cronológica, não. Tem muitos adultos que, quando pegam a Bíblia, mais machucam do que consolam. Porque precisa, pela graça do Senhor, ter habilidade dada por Ele para manusear a espada. Senão nós saímos cortando uns aos outros, irmãos. E o estrago é mais ou menos aquele estrago que Pedro fez. Se o Senhor Jesus não tivesse sido compassivo com o mal, que pegado a orelha e colocado ali, o estrago estava feito. Embainha a espada, Pedro. Você não tem habilidade nenhuma com espada, você sabe pescar. E muitas vezes nós vemos isso com tristeza. O que é isso? Falta de prudência. Há irmãos que, ao se converterem, são obrigados em 12 meses a já terem aptidão para pregar. Irmãos, nós temos um homem sábio nas Escrituras, dentre tantos, que se chama Paulo. Paulo levou 1 ano para aprender a manusear as Escrituras, irmãos. Então ajude-nos o Senhor com essa habilidade de acharmos que temos condições de manusear as Escrituras. É melhor nos recolhermos na nossa insignificância e sempre suplicarmos ao Espírito que nos guie nessa tarefa, quer seja ela em liderança, quer seja ela em meio a nós mesmos. Então, irmãos, recebemos a graça para termos prudência em revelar o que Deus planejou para o seu Filho. Então você viu? A graça, ela vem acompanhada de uma necessidade de prudência. A prudência, ela é ampliada à medida que os nossos olhos são abertos. Isso nós chamamos de visão celestial. Sem visão, um monte de criança batendo cabeça um no outro. Como já dizia um irmão, um monte de criança correndo pelo reino do céu sem saber o valor de coisa nenhuma. Então, qual será o resultado final dessa obra da igreja? Então nós estamos partindo da perspectiva que a igreja entendeu que pela graça ela deve ser prudente e deve manifestar por meio da revelação do mistério de Deus. Se isso é assim, alinhadinho, a revelação do mistério aliado a uma vida cristã normal, que contém erros e acertos, inevitavelmente, todos vamos tropeçar, não deveria, mas infelizmente uns mais, uns menos, infelizmente. Mas se é essa a relação, então qual será o resultado final disso? Então a letra C. Os versos 12 a 14 de Efésios 1. E aí nós vamos destacar então o outro para que vimos aí. Para louvor da sua glória. Então letra C, os versos 12 a 14. Para louvor da sua glória. Então mais uma vez vamos resumir esse ponto em algo muito simples. Então nós já vimos que a graça vem antes da glória. A graça vem antes da glória. Nós somos perdoados para sermos desarraigados deste mundo mal, e isso resultará então em glória, se esse processo acontecer naturalmente, sobrenaturalmente. Então a graça prepara e introduz os filhos para cumprirem a vontade de Deus. Em outras palavras, que nós já ouvimos também tantas vezes aqui, a graça nos introduz no governo. Ponto.
Só que entre a graça e o governo, nós necessitamos de prudência, discernimento. E isso vem porque Deus desvendou o mistério da sua vontade. Então, se isso tudo é verdade, a graça então vai nos introduzindo nessa possibilidade de cumprirmos a vontade de Deus. Então, de alguma maneira, a glória irá coroar os fiéis perseverantes, aqueles que foram fortes e vitoriosos, como já orado nessa manhã. Então a glória vem depois. A graça nos conduz ali a termos a prudência, e pela prudência nós poderemos ser filhos fiéis. Então nós teremos o louvor da sua glória. Qual é o louvor da glória? É essa prudência em manifestarmos o eterno propósito, resumidamente, obviamente, né? Veja aí no verso 12: a fim de sermos para louvor da sua glória. Veja essa expressão, a fim de sermos. Então, esse é o sentido, esse é o propósito, tudo que nós construímos aqui. Então, se nós estamos, por meio da graça, com prudência, revelando a vontade de Deus, buscando viver, cooperando com o seu propósito, seremos revelados em louvor da glória. Irmãos, e não só isso, veja o verso 14 também: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós também seremos resgatados como sua propriedade exclusiva, e tudo isso para louvar, ou para dar louvor, ou em louvor da sua glória. Ou seja, ele vai resgatar um povo. Que povo? O que foi prudente, porque andou juntamente com a graça, e isso será uma manifestação da glória de Deus. Então a graça e a glória, a graça nos leva a termos a oportunidade, se formos prudentes e fiéis, de sermos glorificados com Cristo. Então, de novo, não considere o fato da glorificação, ainda que no objetivo já seja real, como algo automático que vai acontecer a todos. Não vai, irmãos, porque há diferença de esplendor entre estrela e estrela. 1 Coríntios 15, também já citado aqui nessa manhã. Dito tudo isso, vamos ler um último texto, talvez ele se torne então mais claro para nós. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lemos esse texto e terminamos. Preste bastante atenção, com base em tudo que você ouviu: a graça, a prudência e a glória. Veja o que Paulo vai dizer. Esse talvez seja um dos textos mais importantes no que toca a realidade da vida cristã. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, graça, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então temos aí a prudência, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições como vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Você vê esse último versículo como que o João leu na abertura de Gálatas? Guardai, irmãos, guardai. Então que o Senhor continue a falar ao nosso coração, para que nós, à medida que formos alcançando mais e mais revelação da vontade de Deus,
possamos ser ajudados agora, então, pela explanação da carta aos Hebreus, para que tenhamos uma vida cristã normal, que deixa as coisas de criança e prossegue para a maturidade. Deixa as coisas do aqui e agora e aguarda a recompensa que há de vir com o nosso Senhor. Que persevere aqui e agora em meio às dificuldades, porque contempla a alegria que nos está proposta. Tantas relações, irmãos, que nos consolam com conteúdo. Muito conteúdo nessa manhã nós já recebemos, que nos dão substância, nos dão fundamento para não desviarmos os nossos pés, nem para a direita e nem para a esquerda. Fortaleça-nos o Senhor nessa perspectiva. Pai, nós mais uma vez te agradecemos, Senhor. Te louvamos por tua palavra. Obrigado porque vimos que o Senhor nos deseja nos desarraigar deste mundo mal. E é justamente isso que nós desejamos também, Pai. Nós queremos aprender a viver e agradar ao Senhor. Então continue a revelar a tua vontade, para que nós, por meio da graça, possamos andar após ao Senhor. Nos entregamos a Ti, Pai. Te bendizemos e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém.